Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia do Conexões à Nova Era da Complexidade. Hoje é sexta-feira, 10h12. Desculpe-nos pelo atraso, estivemos com alguns problemas técnicos, mas agora tudo resolvido. Gostaríamos de dizer que hoje é o nosso segundo dia, temos uma programação extensa durante toda essa sexta-feira e a finalização do Conexões será feita amanhã. Durante todo o dia, a programação pode ser encontrada no www.alfalumen.org.br. O Conexões desse ano, a segunda edição, é realizado e promovido pelo Instituto Alfa Lumen, ONG de Impacto Social, com o apoio da Fundação Edgar Morin, Instituto Virgolim, Combrasde, Conselho Brasileiro para a Superdotação e a Stone. Gostaríamos de convidar os nossos painelistas de hoje, que vão discutir sobre boas práticas na educação. Professor José Lucivaldo, do Instituto Alfa Lumen, estará conosco. Professora Edilene Cleto, do Projeto Decolar de São José dos Campos, com a moderação do professor Yuri Correia, do Instituto Alfa Lumen. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia. É um prazer fazer parte dessa uma conversa, né, entre projetos. Bacana. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse evento tão legal, tão bacana, tão importante para o Brasil. Eu agradeço muito a oportunidade de poder divulgar um pouco do nosso trabalho aqui. Bom dia a todos e todas. Esperamos que o segundo dia seja tão produtivo quanto o primeiro e que todos possam se enriquecer bastante com os conteúdos apresentados. Gostaríamos, então, de convidar a Edilene Cleto para fazer uma apresentação do projeto, para que todos possam conhecer o que significa o Decolar. Bom, vou começar já dizendo, né, que meu nome é Edilene, como já fui apresentada. Eu atualmente atuo como coordenadora do programa Decolar. É um programa da Rede de Ensino Municipal de São José e estou muito honrada de participar desse evento. Agradeço muito ao Alfa Lumen, que já é um parceiro nosso, né? Então, essa é uma forma de nos juntar a vocês na divulgação desse trabalho tão importante que é a identificação e o estímulo ao desenvolvimento do potencial do aluno de altas habilidades e superdotação. O programa Decolar começou em 2007 e na época eu era facilitadora do programa, hoje eu atuo como coordenadora. E na ocasião, então, buscou-se uma forma, um modelo que se adequasse à realidade do município e que fosse interessante para nós trabalharmos. Então, o programa Decolar foi desenvolvido, foi criado com esse intuito, né? Pode passar para a gente, Yuri, por favor? O programa, ele é um programa desenvolvido pela Secretaria de Educação e ele tem o intuito de identificar, acompanhar e estimular o desenvolvimento do potencial dos alunos. Atualmente, nós só trabalhamos com alunos matriculados na rede de ensino municipal. No próximo slide, a gente vai ver que nós utilizamos um modelo, que é o modelo CEDET. É um modelo Caminhos para Desenvolver Potencial e Talento, criado pela doutora Zenita Gunter. Ela mora em Lavras e lá existe um CEDET também. O nosso também é um CEDET, ele só recebe um nome Decolar pela questão de estarmos em São José, uma cidade tecnológica, então ele recebe um outro nome, mas a metodologia que nós utilizamos é a metodologia criada pela doutora Zenita Gunter. E o CEDET de Lavras já tem mais de 30 anos. Então, é um trabalho reconhecido no Brasil e no exterior. Além disso, nós temos também o CEDET em mais 4 cidades. Poços de Caldas, Assis, São José do Rio Preto, São José, né, e Lavras. Então, são 5 cidades ao todo. Nós trabalhamos, além disso, com a filosofia humanista, que é a ideia de desenvolver na criança a relação dela, uma melhor relação dela com ela mesma,
com o outro e com o mundo. Porque nós acreditamos que, além de desenvolver conhecimento, né, e aprofundar nas diversas áreas do conhecimento, nós também precisamos cuidar do desenvolvimento da criança como um todo, para que nós possamos ter, no futuro, cidadãos melhores, não é, capazes de trazer para o mundo, de compartilhar e de contribuir com o mundo com muito mais do que conhecimento, e sim com pessoas melhores, mais preparadas, mais respeitosas. Não é? Então, é o que nós desejamos. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nesse congresso hoje. Vamos lá para o próximo slide. Nós temos 2 pontos de vista importantes aqui, que a gente até conversava antes, né, para pensar. Nós estamos numa cidade privilegiada, né? Depois a gente vai assistir a apresentação do Alfa e a gente vai ver que, somando todos esses esforços, nós atendemos muitas crianças identificadas. Considerando o cenário nacional, nós temos um trabalho importante no Brasil. São José tem um trabalho importante no Brasil. Mas nós podemos ver que na curva das probabilidades, na lei das probabilidades, nós podemos ver que a Organização Mundial da Saúde prevê que de 3 a 5% da população possui pelo menos um domínio de capacidade elevado, não é? Então, nós estamos ainda, apesar de nos sentirmos honrados de trabalhar com tantas crianças, nós ainda temos um longo caminho a percorrer, porque nós ainda estamos nos 3%. Nós ainda não atendemos 5% como está previsto na Organização Mundial da Saúde. Isso considerando, se nós considerarmos outros teóricos, nós vamos ver que existem outras teorias de que mais pessoas podem ser identificadas. Então, a gente realmente tem um caminho longo a percorrer, mas que eu tenho certeza que a gente já está iniciando bem esse processo. E no próximo slide, a gente apresenta, então, os números do Decolar, não é? Hoje, nós temos 225 crianças inscritas no programa, ou seja, 225 crianças cadastradas no censo pelo Decolar. O ano passado, nós não fizemos identificação por conta da pandemia, então esse número poderia estar um pouco a mais que isso. Acredito que aproximadamente 100 crianças a mais poderiam estar nesse número hoje, se não fosse a pausa que nós demos por conta da pandemia. 502 crianças estão em observação, elas estudam nos anos iniciais das escolas da rede, e nós atendemos 48 escolas. Todas as escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de Educação são atendidas pelo Decolar. Temos 80 voluntários cadastrados e a equipe é composta pela coordenadora, pela orientadora de ensino e 8 facilitadoras que são especialistas na área de dotação e talento. As facilitadoras, o número vai variar de acordo com o número de alunos atendidos. E agora, então, vamos falar um pouquinho de como que acontece o processo de identificação. No próximo slide, a gente vê que a gente faz uso de um guia de observação direta, que também está previsto na metodologia da doutora Gunter. É um guia composto de 31 itens. Esses itens estão relacionados aos 5 domínios de capacidade, previstos no modelo dela, e os professores do 2º ao 5º ano vão receber um guia desse ao final do ano, em meados de outubro, para que ele seja preenchido pelo professor da sala. Cada professor vai preencher o seu guia, são 31 itens, e ele vai sinalizar 2 alunos em cada item daquele. Então, ele vai olhar para a sala toda, como um todo. O melhor lugar para fazer isso é dentro da sala de aula, porque a gente tem um grupo comparável. E nós também acreditamos que a melhor pessoa para fazer isso, a pessoa mais indicada, é o professor, porque ele está em contato com a criança dentro de um ambiente em que muitos sinais podem ser manifestados pelas crianças. Então, o professor sinaliza essas 2 crianças que mais se destacam em cada um dos 31 itens. Nós recolhemos esses guias e trazemos para o Decolar para fazer essa análise de dados. É uma análise comparativa. Então, por exemplo, uma criança do 2º ano vai ter um guia só,
Mas a criança do terceiro ano já vai ter o guia do ano anterior, que é o do segundo ano, mais o guia do terceiro. Então, a criança do quinto ano vai ter 4 guias para a gente olhar, né? Com 4 juízes, que a gente chama diferentes, que foi o professor do segundo, o professor do terceiro, do quarto e do quinto. Com esses 4 guias em mãos, a gente faz uma análise comparativa desses dados e aí, então, identifica os domínios de capacidade dessa criança que poderão ser desenvolvidos e traz essa criança para uma última etapa, que é a observação assistida no programa Decolar. Nessa etapa, nós oferecemos para a criança, proporcionamos a ela vivências diferenciadas daquelas que ela recebeu na escola. Então, são oportunidades de se deparar com áreas do conhecimento que ela não teria na escola. E ali, então, a gente confirma os domínios de capacidade que ela sinalizou lá no guia para a professora. Confirmados esses domínios, nós trazemos a criança para o Decolar. E aí, então, inscrevemos a criança no programa, como está previsto no próximo slide. Uli, obrigada por mudar para mim. E aí, então, inscrevemos a criança no Decolar e a criança vai, então, ser cadastrada no censo. E aí entra naquela questão que a gente falou dos números, né? Que já nós vamos poder discutir um pouco mais. Quando a criança é inscrita no centro, os pais são avisados, os pais autorizam a participação dela, e a partir dali ela passa a receber semanalmente a visita de um facilitador na escola. E junto com esse facilitador, a criança vai construir um plano individual semestral de trabalho. Ela pode renovar esse plano ao final do semestre ou ela pode modificá-lo. Então, a criança, esse plano, ele vai ser norteado por aqueles domínios de capacidade que foram identificados lá no início do processo, não é? E a criança vai escolher as atividades que ela quer participar dependendo desses domínios que foram identificados. Ela vai dizer o que ela quer fazer. Então, por exemplo, ao final do semestre, existem atividades que ela vai aprofundar, por exemplo, as línguas. Em inglês, normalmente ela começa num nível e vai aprofundando. Outros ela vai diversificar, como a área da ciência, por exemplo, a área da botânica. Ela pode fazer várias áreas, vários setores, várias áreas do conhecimento dentro da botânica. Então, ela escolhe o que ela quer fazer e aí as atividades começam a acontecer, então, no contraturno. Onde que essas atividades acontecem? Ou no Centro de Desenvolvimento do Potencial e Talento, que é o nosso caso. São José conta com o centro, CEDET, que é o nosso, ou então com os parceiros, que o Alfa Lumen, inclusive, é um deles. Então, a criança vai para o polo, para essa sede, para essa instituição parceira, também é voluntária, e participa das atividades promovidas por eles para atender ao interesse específico daquela criança. E aí a gente mostra uma foto de uma homenagem que a gente faz aos voluntários todo ano. Ano passado a gente não teve, então essa foto é de 2019. E a gente também acredita que o voluntário, ele também faz parte desse modelo, porque precisa ser uma pessoa que seja especialista naquele assunto. Então, por exemplo, a criança quer aprender, aprofundar o conhecimento em astronomia. Quem melhor que um astrônomo para oferecer essa vivência para a criança? E assim, todas as diversas áreas do conhecimento. A gente pode até olhar que o professor Carlos está ali na foto, né, representando o Alfa Lumen. Né, o Alfa Lumen sempre foi nosso parceiro desde o início e sempre esteve conosco nessas apresentações, nessas homenagens. Então, é um trabalho que se estende pelas universidades de São José, por instituições parceiras, enfim. Onde a gente tiver um profissional experiente, dedicado e especialista naquela área, a gente vai poder contar com essa pessoa para fazer esse trabalho conosco de apoio ao desenvolvimento da criança. E falando um pouco das áreas que a gente atua, já fazendo uma relação com a filosofia humanista, a gente separa as áreas em três áreas de estimulação, que são
área da comunicação, organização e humanidades, criatividade, habilidade e expressão, e ciência, investigação e tecnologia. Hoje a gente também tem a área da programação muito forte, né? Em São José, a área da ciência, investigação e tecnologia, ela é bastante procurada, por conta até do estímulo que a gente tem na cidade. Então, a gente acredita que, através da área da criatividade, a criança se relaciona melhor com ela mesma. É onde ela se expressa, onde ela promove esse autoconhecimento. E as atividades são variadas. Culinária, pintura, mangá, desenho, dança, música, todo tipo de arte. Na área da comunicação, é onde ela se relaciona com o outro. Então, a gente tem psicologia, ciências sociais, a gente tem as línguas todas. Hoje a gente tem japonês, espanhol, italiano, francês, português. E na área da ciência de investigação e tecnologia, a gente tem a relação da criança com o mundo. Então, astronomia, física, química, biologia, todas as atividades, as vertentes que a gente conhece dessa área e que normalmente instigam a criança a conhecer muito mais sobre o mundo, né, sobre o universo, etc. Aí a gente tem apenas mais uma foto mostrando algumas atividades que foram realizadas agora no período de pandemia. Agora, na retomada, a gente teve aí um trabalho híbrido, né, o professor com alguns alunos na atividade e também com o trabalho acontecendo com a criança ainda em casa. Uma atividade de fotografia ali embaixo, uma atividade de botânica ao ar livre, lá no museu, que é onde fica o Decolar. Então, a gente tem aqui algumas demonstrações desse segundo semestre, onde a gente iniciou o trabalho já começando a retomada do presencial. Então, é isso por enquanto, né? Minha apresentação hoje foi essa. Agradeço demais, né, essa oportunidade e a atenção de vocês. E passo a palavra, então, para o professor José, que vai colocar aí agora o Alfalume para a gente ver como é. Eu só gostaria, antes do professor José colocar a palavra, sugerir para o nosso público, primeiro agradecer pela presença do nosso público. Temos recebido pessoas do Brasil inteiro, até de outras partes do mundo. E a plataforma do Zoom tem uma ferramenta, QIA, aqui embaixo, na qual vocês podem enviar perguntas para os nossos painelistas. Então, gostaria de sugerir que fossem enviadas essas perguntas e, ao final aqui da apresentação do professor José, essas perguntas serão discutidas também. Então, professor José, por favor, sua apresentação. Marcos, nós vamos passar o vídeo antes ou depois da... Seria legal a gente publicar pelo menos uma pílula de vídeo, só para a gente Por contextualizar, favor. E aí o vídeo do piloto 1, e aí a apresentação. Ok. E na série especial, você vai conhecer o menino de 11 anos que já se destaca no mundo da música. Danilo, eita menino que só aprontava. Sempre me deu trabalho de professora querer fazer atividade, uma roda de leitura, e ele sendo contra, querer sentar de costas e não querer participar. O professor sempre me falava, o Danilo testa muita gente. O Danilo pertence a uma parcela da população dotada de altas habilidades.
Numa sala de 100 alunos, de 2 a no máximo 5 vão se encaixar no grupo de superdotados. São crianças muito curiosas, são crianças que muitas vezes mostram criatividade. Dependendo da habilidade que ela tem, ela pode não ser tão sociável, né? E muitas vezes, muitas delas sofrem bullying, por não se encaixarem na média. Nuricel foi uma dessas crianças. Depois de se formar em física e astronomia, ela criou um instituto para ajudar crianças e adolescentes cheios de talentos e que precisavam de atenção especial e estímulo, assim como Danilo, que hoje estuda no colégio do instituto. Existe um mito, existe assim, a percepção de que o superdotado já veio pronto, ele já é inteligente, ele não precisa de ajuda. E não é verdade. Ele precisa de ajuda, porque é uma criança que ela também é intensa nas suas angústias. Ela é uma criança onde o mundo, a incoerência do mundo afeta profundamente. Graças à música, Danilo, hoje com 11 anos, fez as pazes com a escola. Já ganhou prêmios em concursos e tocou para o maestro João Carlos Martins. Muito bom. Obrigado, Marcos. A gente vai começar apresentando aqui um pouquinho, tá, do Instituto Alfalume. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Está compartilhado, né, pessoal? E, na verdade, assim, a gente tem o desejo de tentar identificar e poder ajudar o máximo de pessoas que nós pudermos. Então, na nossa conversa de hoje, a gente vai apresentar um pouquinho das ações que a gente faz aqui no Instituto Alfalume, né? E apresentar um pouquinho para vocês do Instituto Alfalume. Eu não vou ficar muito, então, em cima dos números, como a gente já estava comentando, né? A porcentagem de 2 a 5% aí da população brasileira com altas habilidades né, cognitivas. Então, o número de pessoas com uma conta simples, 220 milhões de brasileiros, com uma conta simples a gente vê quantas pessoas não são alcançadas, né? São deixadas ali ao lado, vão passando ao lado de toda a nossa formação. Apesar, a gente ontem estava ouvindo todas as palestras e das crianças serem aquelas que acabam tendo maior atendimento, né? Ainda é muito pouco. Mesmo numa cidade que tem essa possibilidade, como São José dos Campos, em que a gente tem tantos parceiros, né? Assim, o Decolar, a gente do Instituto Alfalume trabalhando em prol dessas crianças, ainda acaba escapando algumas crianças, e a ideia é que a gente pudesse ajudar e atender e atingir a todas essas crianças. Mas isso é um pouco utópico ainda no momento. Mas tenho certeza que a gente vai criando ações, né? Tanto o Decolar quanto a gente, nós vamos criando ações para poder atender todas as crianças. O Alfalume é uma entidade sem fins lucrativos, é uma ONG, né, aqui em São José dos Campos, e aí nós buscamos desenvolver ações exatamente para atender, né, esses jovens com altas habilidades, identificando, né, esses jovens, criando oportunidades na escola pública, levando oportunidades também para a escola pública. O Instituto Alfalume, né, eu vou explicar um pouco mais as várias áreas de atuação, mas aí tem uma foto só para a gente entender, dentre as nossas várias atuações, aí tem o Robotruck, que a gente levava e leva, né? Aulas de robótica para a escola pública, nós temos aqui alguns eventos como o Tech Challenge, Science Day, vários eventos em que a gente chegou a atingir até 12 mil crianças, 12 a 14 mil crianças no mesmo evento, crianças de todo o Brasil, né, presencialmente,
motivando para a área tecnológica, incentivando o estudo, buscando exatamente fomentar, né, esse interesse por ciência, por cultura, que é algo que a gente quer muito. A gente acredita, né, que deva gerar impacto social por meio das nossas soluções criativas, abrindo oportunidades. Então, a gente não tem fins lucrativos, então, tudo que a gente puder, a gente vai tentar inventar aí. São várias ações, né, que eu vou mostrar algumas para vocês, né, exatamente com o intuito de formar essas lideranças transformadoras, buscando sempre uma formação ética, humanista também, né, como Decolar, o tempo todo, buscando inovações para a educação, apoiando o talento. A nossa visão é de superar desafios, pensar fora da caixa, fazer a diferença no mundo, isso é relevante, né? Valores como ser colaborativo e ético são extremamente necessários e a gente vai desenvolvendo ao longo da caminhada. É um pouco, né? Coragem para fazer as coisas certas, trabalhar em questões difíceis, enfim. As nossas crenças é que o talento pode existir em diferentes grupos culturais e econômicos, e é um patrimônio intelectual e social da nação. Então, por isso, buscá-los em todos os lugares, a busca exatamente por esse talento é algo que nos incentiva. O Alpha Lumen, né, ele acaba sendo um hub, né, de startups sociais e de projetos, aí tem um pouquinho das várias ações que vão se transformando em startups, cada um com uma equipe diferente, né? Então, a gente tem aqui Alpha EdTech, o Alpha EdTech, uma escola para programadores, né, ajudando jovens e adultos até, né, com outras habilidades, uma escola de programação, então que acaba ajudando esses jovens até financeiramente para poder estudar e se dedicar, pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades, dentro aqui, né, do hub do Alpha Online, por exemplo, que a gente cria uma série de Olimpíadas para buscar exatamente enxergar esses jovens com altas habilidades por todo o país e até algumas Olimpíadas internacionais. A IMC, por exemplo, nós tivemos uma Olimpíada de Matemática, né? Que o grande prêmio era levar as crianças para a China, a gente organizou ano passado, e, inclusive países de língua portuguesa da África participaram também, então para a gente foi uma grande alegria, o TBS, a OBT que a gente organizou esse ano, né, a OICA, que vai ser uma outra Olimpíada que a gente está organizando para o ano que vem, o Alpha Saúde Mental, que está aqui colocada, né, que uma das ações é trabalhar com cuidado com o aluno da escola pública, um dos projetos, né, são todos pesquisadores, né, na área de social, e aí desenvolvendo um game, né, um projeto de gamificação para poder identificar crianças que estejam em processo de depressão e, ao mesmo tempo, ajudar essas instituições para trabalhar com ela. O Alpha Social, ajudando muitas comunidades, os nossos alunos e a comunidade como um todo, com distribuição de cestas básicas e tudo mais. Enfim, o Alpha Digital, que estava falando aqui de games educacionais, o Alpha Lumen Internacional, com sede em Boston, trabalhando com crianças também, né, nos Estados Unidos, que a gente ajuda uma comunidade ou comunidades que estão relacionadas a brasileiros que estão lá e muitas vezes não têm as mesmas oportunidades, enfim, o Alpha Luminai, dos nossos alunos, que eles acabam depois contribuindo junto com as ações, porque a gente tem a premissa de que a pessoa é ajudada e depois que ela também deve levar essa ajuda para outras pessoas, né? Então, contribuindo nessa corrente, vou chamar uma transformação social com foco em educação, que vai se ampliando,
que vai se expandindo, né? Isso é um pouquinho das nossas ações sociais, né? O apoio com jovens, adultos, crianças com altas habilidades. Aqui tem algumas das nossas certificações, até para transferência, que a gente sempre busca também, né? Buscando essas certificações para mostrar um pouco do trabalho, do que a gente tem feito e como tem sido feito. Então, a gente tem, desde do Global Giving, essa daqui, por exemplo, é uma certificação internacional, nós somos adutados pela Ernst Young, né? Ernst Young aqui, perdão, é quem faz audita, né, a gente, enfim, mas nós temos Conselho Municipal de Direito da Criança, municipal, estadual, enfim. E aqui tem alguns dos nossos parceiros, ó, Decolar está aqui com a gente, né? Muito obrigado de novo. E aqui tem alguns parceiros sem os quais a gente não conseguiria criar, gerar tanto impacto e tantas ações. Então está aqui Roadwalk, DMCard, Camis, Ball, Brava, Prefeitura de São José em muitos momentos, grande parceiro, Stone, né? Farfetch, MIT Brasil, ITA, Decolar, Fundação Edgar Morin, Combrasd. Desculpa, aqui não está todo mundo, as universidades, como todo tempo, sempre têm sido apoiadoras das nossas ações, então, nosso muito obrigado aqui. E aqui tem um pouquinho, né, na verdade, do que a gente acaba desenvolvendo no Projeto Escola, né? A gente busca fazer ações que são para todos esses alunos de altas habilidades. Então, vocês já devem imaginar a quantidade de ações diferentes, né? O buscar, está sempre buscando, o olhar atento ao grupo de alunos, os professores têm um olhar muito atento, então a gente tem que desenvolver ações que são em todas as áreas. Aqui, por exemplo, é na área de música, então a gente tem a orquestra do Alfa, a gente tem o coral do Alfa, a gente tem bandas, né? E também tem um projeto de bandas que a gente faz em escolas públicas. Esse quadro aqui são alguns dos nossos alunos, né? Tem simulação da ONU, em que eles vão colocar-se no lugar do outro, colocar-se no lugar de algum país. E o detalhe é que todo mundo fala assim, pô, mas simulações da ONU são algo muito comum, né? Acontece em todos os lugares, mas o nosso aluno, a gente pede que eles pensem no próximo e incluam a escola pública. Então, nós somos um dos primeiros a estar incluindo as escolas públicas, né? Exatamente com esse intuito de abraçar, ajudando a desenvolver em outras escolas públicas o projeto, né, de simulações. Aqui, quando a gente fala em ciência e cultura, né? Então, aqui do Science Day, que estava explicando que na nossa última versão presencial de 2019, atendemos a 14 mil entre crianças, várias universidades participando. Eu acho que a Nuri, a gente consegue ser um grande hub, trazendo muita gente que quer falar de cultura, incentivar as crianças, universidades. Então, estava aí a USP, estava aqui a Unifesp como parceiro, o ITA, sem contar empresas de tecnologia, de simulação, de simuladores, tecnologia, enfim, incentivando, criando espaço para a cultura. Aqui é um pouco do nosso projeto que eu tenho explicado, né? De saúde mental, que é o Cabeça Legal. A gente trouxe a NASA, né? Imagina as crianças de escola pública tendo uma palestra com um astronauta, né, mesmo, falando da experiência que tinha sido lá no espaço, e aí as nossas crianças participando, organizando, recepcionando os alunos de escola pública. Então, são essas experiências, esse conjunto de experiências, né, que vão formando essa complexidade na atuação aí dos nossos alunos e professores, né, e sempre buscando ir além daquilo que é feito para o nosso aluno, né? A gente sempre, com essa vontade de levar adiante aquilo que a gente faz, toda a nossa ação, ela tem que incluir a escola pública. Então, a gente sempre amplia a ação que é feita
para os nossos alunos, é feita normalmente, né, em muitos momentos é amplificada, é ampliada, e a gente faz um evento para levar isso também para a escola pública, criar oportunidades, né? Então, podendo atender a crianças também de altas habilidades de outras escolas, né? Aqui está repetindo, assim, da nossa orquestra, áreas de arte, participamos de tudo quanto é Olimpíada, porque as Olimpíadas, né, do conhecimento, né, e a gente participa também criando Olimpíadas, então o Instituto Alfalume hoje organiza, né, 4 grandes Olimpíadas nacionais, enfim, até internacionais, né, 2 delas, exatamente para poder incentivar a cultura. Então, nossos alunos participam de todas as Olimpíadas, aí tem alguns resultados fantásticos, mas eles organizam também a Olimpíada, eles pensam nas crianças. Eu vou contar uma coisa agora, um dos meus grandes momentos como professor, né, de satisfação e alegria, é que os nossos alunos, por exemplo, eles têm aulas de Olimpíadas, mas eles dão aulas também. Então, tinha um grupo de nossos alunos que tinha uma turma, por exemplo, para o BMEP. No dia da formatura deles, uma das minhas grandes alegrias é que os alunos de nossos alunos estavam juntos recebendo medalhas. Olha que legal. Então, eles sentiam que estavam recebendo a medalha e que também tinham feito a diferença. Aqui são alguns projetos, né, por exemplo, da FIRST, que a gente participa da robótica nos Estados Unidos. Então, enfim, com programação, com robótica, com teatro. Então, em todas as áreas de conhecimento, eles participam com a música, a gente organiza evento chamado Alfa Encanto, para trabalhar com cultura e arte. Organizamos um outro grande evento esse ano aqui na cidade, que a gente quer que seja, ele será nacional no ano que vem, que é o Galeria de Arte a Céu Aberto, que era exatamente para trazer a ideia de, depois que a pandemia acabar, como é que vai ser? Então, trabalhamos com eles tendo a oportunidade de escrever poesia, fazer desenhos, fotografia, para pensar exatamente, mandando uma mensagem de como seria depois que a pandemia acabasse. E aí, no ano que vem, isso vai ser uma galeria de arte nacional, então já aproveito para convidar todo mundo que está aqui a entrar no nosso site depois, porque muitas dessas ações, né, nós sempre criamos essas ações, e essas ações são abertas para todos os núcleos de altas habilidades, para todos os centros, né, de desenvolvimento para altas habilidades. Então, para superdotação, enfim, as escolas públicas, todas as escolas são convidadas para exatamente a gente poder estar fazendo, né, a diferença por essas crianças. Aqui está um pouquinho do nosso espaço, a gente colocou essas fotos muito para parar para pensar que o espaço também tem que refletir, né, tem que buscar essa reflexão com a criatividade dos alunos. A gente adora muito verde, né, então tentar exatamente nesse momento, ligar de novo a terra, plantas, a criatividade do espaço, buscar estar reorganizando, e a gente foi, nesse momento da pandemia, né, a gente conquistou esse espaço aí, foram algumas oportunidades que foram acontecendo, conquistamos esse espaço maravilhoso que agora o Projeto Escola está. Nós desenvolvemos áreas, né? Em todas as áreas a gente tenta desenvolver. Então, aqui, por exemplo, nós temos escoteiros dentro do Alfa, né? Então, tem um grupo de escoteiros dentro do Alfa, sem falar em atividades, né, de xadrez e tudo mais, que são optativas e optatórias, é um conjunto de mais de 40 optativas e optatórias. Aqui estão só os eventos, aqui está o pessoal do Alfa lá no MIT, em Boston, acho que era da FIRST, aqui é o pessoal do Alfa, e claro, também de alunos de escola pública, aí estavam os dadinhos da Unesco, né, dos objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, mas, enfim, era numa ação do Science Day. Aqui, não me falha a memória, é a aula de robótica deles, aqui é com laboratórios, né, de química do cotidiano. Então, a gente cria várias oportunidades para eles escolherem, dando opção para que eles pudessem escolher atividades. Enfim,
nós separamos, né, em núcleos. Então, nós temos o núcleo de tecnologia, os teams, artes, math, esportes, núcleos, né, com aulas diversificadas. Então, como é que a gente se organiza? De manhã eles têm as aulas normais, né, digamos assim, e na parte da tarde, isso antes da pandemia, você tinha um conjunto de optativas que iam desde todas as Olimpíadas, com parte de línguas. Então, também nós acabamos oferecendo francês, inglês, japonês, alemão, e muitos dessas atividades são também para pais, para alunos da escola pública, chinês, para alunos da escola pública, enfim. Sempre tentando buscar desenvolver, né, atividades que possam atender e atingir todo mundo. Aqui era a nossa equipe na China, de matemática, né? Aqui a equipe que foi para a China, enfim, com esportes, né? Aqui o pessoal do Showtime, dança, música, enfim, Olimpíadas, né? Como eu já destaquei também. Então, a gente acaba tendo resultados que são consequência desse trabalho, né? O número de medalhas aí é muito grande, porque todos os alunos acabam participando, acabam aproveitando as oportunidades que a gente cria para eles. E é isso que a gente quer, cada vez mais criar mais oportunidades para esses alunos. Claro que a gente acaba contando... o Carlos aqui de novo. O Carlos estava lá com o pessoal do Decolar também, é um voluntário lá, e também dos nossos professores aqui, um parceiro na área de STEAM, é o responsável pela área de tecnologia e tudo mais, né, dentro do Alfa, da área STEAM. Então, o Carlos aqui com a gente, um dia que estava lá no ITA, né? Então, um grupo de professores da gente, uma parte, enfim, são profissionais com uma formação muito técnica, bem embasados, mestres, doutores, enfim, graduações em grandes universidades brasileiras. E aqui é dos parceiros também, né? Desculpa. Acho que era isso que eu queria falar um pouquinho no primeiro momento, Marcos e Yuri. E Edilene, claro. Apresentar um pouquinho aqui das nossas ações. Obrigado, professor José. Antes da gente continuar, a gente vai acompanhar mais um pequeno vídeo, só para a gente começar a direcionar um pouco as nossas perguntas aqui. Aproveitar e agradecer, né, a presença aqui, está todo mundo escrevendo aqui, de norte a sul do Brasil, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Maria, de Belém. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Para a gente é muito bom que vocês estejam nos acompanhando. A criança superdotada ou possuidora de altas habilidades, ela tem uma velocidade de aprendizagem muito forte. É uma questão neural, né? Muitas vezes os hemisférios do cérebro trabalham numa conexão maior e isso cria processos neurais muito mais rápidos. Então ele aprende com mais velocidade. Então, para a gente começar aqui com as perguntas que a gente recebeu, só para começar uma questão um pouco mais técnica aqui para a Edilene. Edilene, o Murilo Nascimento ele faz a seguinte pergunta. Onde o Decolar difere dos NAS no quesito atendimento e até do significado mesmo, para as pessoas entenderem, né? Os NAAs, eles foram criados para atenderem as crianças, um em cada estado, né, se não me engano, a princípio. E hoje a gente tem alguns que estão desativados e alguns que estão funcionando, né? Tem o NAAS Joãozinho 30, tem vários NAAs que estão funcionando sim. A diferença dos NAAs para o nosso centro é que o nosso Centro de Desenvolvimento do Potencial e Talento, ele foi criado para atender os alunos da rede municipal. Então, ele é um programa da Prefeitura de São José para o ensino do município.
E nós atendemos, a gente tem um diferencial na metodologia, que são as intervenções educativas. Então, no caso do NAAS, ele é um centro, a criança vai até o centro, mas seria difícil, por exemplo, para uma criança de São José ir para um centro, para um NAAS, que é em outra cidade. Então, isso dificultaria um pouco o trabalho. Então, qual foi a ideia? Criar um centro em São José que atenda as crianças daqui. É difícil para a gente, até em São José isso é um pouco difícil, porque nós temos 5 regiões na cidade. É uma cidade muito grande, com quase 800 mil habitantes, e isso dificulta até a chegada da criança no centro, se a gente for pensar. Nós estamos falando de uma realidade em que não é tão fácil pegar 2 ônibus ou 4 ônibus, às vezes o pai vem junto, a mãe vem junto. Então, essa ideia de descentralizar foi uma ideia interessante, que atendeu a essa necessidade, porque a gente tem um parceiro, por exemplo, como a Alfa Lumen, que fica do outro lado da cidade, ele atende a criança que está mais próxima daquela região, né? Então, onde é o lugar mais próximo para a criança ser atendida? Esse é o nosso papel, é facilitar que ele chegue ao centro. Então, a ideia de ter um centro em São José e não o NAAS, né, seria essa, de ter um centro aqui. E uma outra coisa que diferencia também é a forma de identificação. Nós temos uma forma específica, que é utilizando a metodologia CDET. E o NAAS utiliza outros processos de identificação de altas habilidades. Então, são essas 2 características principais entre os centros. Assim como o Alfa tem uma outra forma de trabalhar, tem a escola, e aí no contraturno tem as atividades, então cada grupo vai encontrando a sua maneira de atender as necessidades do seu local. Legal, Edilene. Queria aproveitar agora, passar um pouquinho para o professor José, para você também. Eu vou ler aqui a pergunta da Tayane. A Tayane, ela fala o seguinte: eu tenho uma filha de 6 anos que desde o ano passado foi diagnosticada com altas habilidades de superdotação. Sempre notei que ela tinha um desenvolvimento mais acelerado que as outras crianças, mas nunca dei tanta importância, pois sei que cada criança tem seu ritmo. Porém, quando ela entrou na idade escolar, isso começou a ser um problema. Errado quem pensa que ter um filho superdotado é 1000 maravilhas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, né? E acho que também em um dos vídeos ele fala um pouco sobre isso, que às vezes existe uma expectativa de que a criança com altas habilidades, ela vai ser boa em todos os aspectos da escola, ela sempre vai ser melhor em tudo que ela participar. Isso gera algumas dificuldades, tanto para a criança quanto para a família, e às vezes a escola não está preparada. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, professor José começando, depois Edilene, por favor. Obrigado. Eu ia falar para a Edilene começar, ser gentil. Mas vamos lá. A gente tem algumas coisas que acho que a gente pode conversar um pouquinho aqui, né? Sobre os grandes mitos, de novo, né? Esses mitos que sempre envolvem a criança de altas habilidades e que acaba trazendo, muitas vezes, uma pressão para a criança, para a família. Então, a gente pode discutir um pouquinho dos mitos, né? O mito... a gente trabalhou num projeto, nós somos o suporte pedagógico para aquele programa Pequenos Gênios, que apareceu na Globo, no Luciano Huck. E o que acontecia, né? Os meninos lá, eles eram muito bons, mas aí a gente deu algum momento a oportunidade para eles falarem. E aí eles falavam exatamente isso. Professor, na sala de aula, todo mundo acha que eu tenho que saber tudo. Então, tem alguma pergunta, todo mundo vira para mim, e eu fico com aquelas... Eu tenho que responder tudo que acontecer na sala de aula. Eu sou bom de matemática, eu sou bom de uma área, às vezes de outra, mas ele não necessariamente é bom de tudo. Então, para além de identificar, né, o saber trabalhar com essas crianças é muito importante. A gente pode falar mais alguns mitos na sequência. E eu acho que a gente pode também ir conversando, Edilene, e dividindo. Mas uma coisa que é muito importante, então, né, é você trabalhar
para a criança estar sempre atento. Uma das coisas que a gente recebe muito aqui no Instituto Alfalume também, de dificuldade, é que as crianças com altas habilidades muitas vezes sofrem bullying, então ele tem uma dificuldade de inserção muitas vezes na própria escola, então a gente recebe muitas vezes uma criança que está muito intimidada mesmo, muito tímida, e dificuldade com o comportamento, então muita gente mistura, né? A criança é muito agitada, a criança, tudo para ela é muito intenso, tudo para a criança de altas habilidades é muito intenso. Esse período da pandemia, por exemplo, a gente tem, né, o sentimento dele maior que o mundo. Então, assim, são pequenas coisas que a gente está comentando aqui, mas que confirmam, né, isso que a mãe está falando, né, da dificuldade de se ter uma criança com altas habilidades. Por isso, não basta, o primeiro passo é a identificação, depois buscar um centro, né, ou um NAS, que possa estar ajudando a estar orientando o pai, né, para ter um melhor aproveitamento da criança. Acho que eu posso complementar a fala do professor José, né, dizendo que existem muitas pesquisas falando sobre a questão da precocidade. Então, para essa mãe em especial, eu diria que é preciso realmente ter essa tranquilidade para fazer esse julgamento. Ela tá, pela fala dela, ela está bem tranquila, apesar das dificuldades, apesar da ansiedade, dos problemas, ela entende que não dá para exigir tudo dessa criança e não dá para querer que de uma hora para outra ela passe a ser atendida como uma criança superdotada. É um peso muito grande para ela. Existem pesquisas que mostram que nessa idade a criança ainda pode apresentar precocidade. Então, por isso que a gente não faz a identificação logo no primeiro ano. Embora nós saibamos que, hoje em dia, os estímulos são tantos que as crianças na pré-escola já estão dando muitos sinais de altas habilidades de superdotação. Nós sabemos disso. Precisa ter uma orientação, precisa ter um amparo, um apoio à escola, aos profissionais que atuam com essa criança, porque essa criança que vai ser identificada com altas habilidades lá na frente, ela já existe, ela já está na escola. E essa criança que a mãe acabou de descrever, ela pode ser uma criança dessa. Ou então, lá pelo seu terceiro ano, esses sinais podem equalizar, dar uma acalmada. E aí, para aquela criança, o que está sendo oferecido na escola pode ser satisfatório. Então, por isso, nessa idade, a gente não costuma fechar um diagnóstico. Pelo menos, utilizando o nosso modelo, a gente não costuma fechar um diagnóstico nessa idade. A gente faz o atendimento, a orientação, a gente não chama essa criança para o centro, mas a gente oferece uma orientação para que a escola trabalhe com essa criança, utilizando aí os parâmetros previstos em lei, que é a sala de recursos. Então, tanto a sala de recursos quanto o profissional do API, ou um psicopedagogo, ou uma pessoa que tenha uma certa familiaridade com o assunto, pode oferecer, sim, atividades para essa criança que ofereçam para ela o que ela realmente quer, né? Tem momentos que ela se sente insatisfeita em sala de aula e ela precisa de mais. Então, nós precisamos contar aí com a sensibilidade da escola, a sensibilidade do professor, a sensibilidade da equipe gestora, a sensibilidade dos pais, oferecer para essa criança toda forma diversificada de meios para ela, de vias de expressão, de vias que possam favorecer para essa criança oportunidades de avançar no seu conhecimento, de desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades, desenvolver o seu potencial. É possível, sim, fazer esse trabalho com uma criança de 6 anos, desde que ela esteja inserida num contexto favorável. Então, eu não diria fechar um diagnóstico,
né? Eu não diria trazer para um centro, porque o peso pode ser muito grande. Eu não diria exigir demais dessa criança, porque como mesmo o professor José falou, dizer que essa criança sabe tudo, não é essa questão. Quando a gente sinaliza uma criança, a gente diz que essa criança tem sinais, comportamentos de superdotação, né? Ela apresenta sinais que podem ser desenvolvidos. E é isso que, esse é o nosso papel, oferecer para essa criança essas oportunidades, independente dela receber o diagnóstico ou não. Então, para essa mãe, eu diria, não precisa nesse momento de diagnóstico, mas precisa oferecer sim o que essa criança está pedindo. Como diz a doutora Zenita, que até nos assistiu, dar água para a hora que a criança tem sede, né? A hora que a criança tem sede, a gente oferece água para ela. Então, é isso que essa mãe, o conselho que eu daria para essa mãe. Buscar oportunidades sempre, né, que estimulem muito. Então, a gente no Alfa, e aí eu estou falando como escola, a gente busca ter muitas áreas para poder estimular. Então, estimular para as artes, estimular para a ciência, ter formas de estimular as várias habilidades diferentes. Então, o estímulo para a música, e aí eu só tenho que tomar um cuidado, porque eu estou falando assim, né? E a mãe às vezes confunde, achando que tem que encher a criança com um monte de atividades. Não é isso que a gente está falando, tá? Então tem que tomar o devido cuidado, né? Para buscar os estímulos, mas não significa encher a criança de coisas. É porque muitas vezes ela ainda não tem exatamente qual é a habilidade, não está desenvolvida, então ela precisa ter contato com vários estímulos diferentes para poder descobrir ao longo da sua, vamos falar na adolescência e mais em todo o período ali da vida dele, espaço para ir descobrindo a sua habilidade, fomentando essa criatividade, podendo estar focando nela, tá? A gente vai apresentar agora um vídeo, nada melhor do que ouvi-los falando um pouco sobre como eles se sentem, né? Então, só para a gente complementar essa fala de vocês. O ponto de vista das pessoas que não conhecem essa condição é que, tipo, a criança já nasce um gênio sabendo de tudo. Mas não, somos pessoas normais, com sentimentos normais. Por exemplo, aqui você tem que levar a questão que a gente também sente nervosismo. Que a gente também sente felicidade, tristeza e somos humanos. Muita gente acha que a gente nasce um gênio, mas é só uma facilidade de aprendizado. Além disso, não é só um tipo de altas habilidades, não é só um tipo de superdotação. Pode ser em matemática, em geografia, em história, em memória, em várias coisas. E você não pode julgar uma pessoa que tem essa condição. Por exemplo, a pessoa ela tem essa condição em geografia. E daí você julga ela, fala que ela não tem altas habilidades, porque ela não é boa em matemática. Nós temos nossas dificuldades também. Muito bom. Belezinha, falou tudo. Não me falha a memória, ele é de uma escola militar de Curitiba. Eu não sei se ele participa do NAS lá também. Eu acho que sim, do Núcleo de Altas Habilidades lá do Estado. Só para comentar dele, que eu lembrei dele, acho que era dele que eu estava falando agora há pouco, quando eu... Enfim. Se encaixa, né? E aí a Roselane está escrevendo aqui no bate-papo que a escola pede que o aluno altas habilidades se encaixe para que não sofra discriminação. Porém, a criança não é uma peça de quebra-cabeça, que é mais ou menos o que ele fala ali no vídeo também, né? E aproveitando para a gente passar para o próximo comentário aqui, que a Débora Oliveira ela fala que o filho dela, de 4 anos, ele fez um teste de QI, onde apresentou superdotação, altas habilidades. Estamos com muitas dificuldades em como lidar e encontrar especialistas na área. E uma outras perguntas, né?
elas falam um pouco sobre essa questão de que às vezes existem vários diagnósticos. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, de às vezes de transtorno de déficit de atenção, transtorno de espectro autista, algumas coisas que se misturam. Tem alguns pais falando sobre essa dificuldade de encontrar especialistas ou até de fechar um diagnóstico. Eu queria falar um pouquinho sobre o primeiro comentário sobre essa questão do professor muitas vezes querer que o aluno se encaixe. Isso realmente acontece e a gente sabe que isso é um achatamento do nível da sala, né? A gente sabe que a preocupação do professor maior é com a criança que está com déficit de aprendizagem. E está correto, ele está preocupado com aquelas crianças. Então, a ideia é trazer aquele aluno para a média, né? Então, trabalhar o conhecimento, a aprendizagem daquele aluno de forma que ele alcance a média prevista naquela escola, naquela sala de aula. E aí, automaticamente, o que ele faz com os alunos que estão acima? Ele traz para a média também. Então, aí a gente tem um nivelamento, que é um desejo de que todos estejam na média, não é? Muitas vezes isso acontece porque a gente entende que a gente está num processo que o professor está aprendendo a lidar com isso. Então, são muitas variedades para ele trabalhar dentro de sala. Então, ele tem um aluno que tem déficit de aprendizagem, ele tem um aluno que tem deficiência, ele tem um aluno que está na média, que está satisfeito, e ele tem um aluno com altas habilidades. Então, é óbvio que a gente tem aí que oferecer um apoio para que esse professor, que é o nosso caso, né, na prefeitura, que é onde a gente entra para cada setor existe para cada dificuldade existe um setor, e nós somos o setor das altas habilidades. Então, a gente vai até a escola, oferece esse caminho para que o professor possa diversificar o seu trabalho de forma a atender a necessidade daquele aluno. Então, é isso que esse pai precisa solicitar que a escola faça, independente do lugar onde ele estiver no mundo. Se ele não está sendo atendido na sua necessidade, ele precisa solicitar que a escola faça essa intervenção, né? Não sei se o professor José quer falar alguma coisa sobre isso. Quero sim. Eu sou professor de matemática. E, assim, eu entendo uma sala de aula cheia, todas as dificuldades que tem ali para o professor. Eu vou dizer que, realmente, nós construímos um lugar privilegiado. Então, eu costumo, às vezes, brincar aqui, né, com os meus professores, que a gente entra em sala de aula com um livro embaixo do braço. Porque aquela criança, né, de altas habilidades, ela não pode ficar de lado. E, pelo amor de Deus, eu não estou querendo fazer qualquer crítica, porque eu sei da dificuldade que é no trabalho do dia a dia. Por favor, não é nesse sentido. Mas eu fico encantado com a transformação que ocorre. Às vezes eu vou dar uma aula e aí, de repente, levanta um menino e fala para mim assim: professor, eu posso ir na sua sala pegar o livro? Pegar o livro é que ele está além daquilo que eu estou ensinando em sala de aula. E aí ele corre lá para a minha sala, pega um livro mais avançado, que ele está dando conta, que ele está trabalhando, e aí vai trabalhando num outro grupo à parte. É claro, e isso é fantástico. Eu tive aqui um aluno chamado Pedro Cleto, vou falar assim, um dos meus pupilos aqui, Pedro Cleto, hoje está fazendo programação, está fazendo informática na UFMG. Então, Pedro Cleto era um desses alunos que a gente estava dando aula de matemática, ele estava desenvolvendo teorias de cálculo, desenvolvendo fórmulas para programação junto com o robô aqui, precisando de cálculo superior. Ele, sem problemas, ele pegava o livro, ia pesquisando, a gente ia dando uma dica ou outra, ele ia trabalhando. Então, o professor, né, muitas vezes, tem que ter a sensibilidade de saber que ele não precisa dominar tudo.
Vai ter coisa que ele não vai saber quando ele trabalha com um aluno com altas habilidades, não tem problema. Desde que ele trabalhe com ele e exista, você consiga estabelecer ali uma relação de confiança, que você consiga dizer para ele, olha, leia isso, estude aquilo, faça aquilo outro, você também pode buscar, por isso que a Edilene estava até falando, que qual a melhor maneira de estudar astronomia, quando ele chega no nível muito avançado, do que com astrônomo. Então, muitas vezes nós tivemos que buscar aqui astrônomos que são né, participantes, pessoas que já trabalhavam com a Nuri, que também é astrônoma, participou da Olimpíada, foi team leader na Olimpíada Brasileira de Astronomia, né, representando a equipe, de lá da equipe mesmo, para poder dar aula para esses alunos. Então, assim, quando a gente vai fomentando, a gente não sabe qual vai ser o limite. Mas não é um problema isso. O detalhe é sempre estar fomentando, estar buscando. E você vai atender e atingir até onde você conseguir. Quando você não conseguir mais, você vai buscando parceiros. É isso que a gente acaba fazendo o tempo todo. Então, assim, eu dou a dica simples, sempre para os nossos professores, de andar com o livro embaixo do braço. Dou a dica de que vocês, professores, nós, professores, não estamos sozinhos, então existem muitas pessoas que vão ajudar a gente, nós nos colocamos, inclusive, junto com o Decolar e com outros núcleos para ajudar, tá? Então, com centros de formação para estar ajudando professores, para trabalhar com altas habilidades, enfim, exatamente para poder amparar, né? E vocês, né, terem como aproveitar o potencial dessas crianças um pouco mais. Não deixem, eu sei que eu vou falar assim, é um pedido bobo, mas vamos tentar não deixar a criança de lado. Essa criança de altas habilidades, quando a gente acaba deixando ela de lado, né, ela é alguém com sede, como dizia a doutora Zenita, e não dá para ficar com sede, né? Desculpa. Queria falar um pouquinho, para não deixar a mãe sem resposta, a questão sobre a dupla condição, né? As crianças com deficiências, com alguma síndrome, tem crescido também as pesquisas em relação a essa área. O que a gente tem adotado na Secretaria, né, de Educação é oferecer para a criança o que ela tem maior necessidade. Então, como a criança está cadastrada no censo com aquela síndrome, com aquela deficiência, então a gente precisa oferecer para ela o que ela precisa mais. E aí, dentro daqueles interesses que ela tem, dentro do que ela deseja aprofundar, a gente vai e atende aquela necessidade. Então, essa semana, por exemplo, na quarta-feira, nós atendemos uma criança autista, cujo interesse maior é robótica. Então, nós fomos até a escola e promovemos uma oficina de robótica para essa criança naquela escola. Outras crianças participaram, foi um momento bem bacana. Então, leva um kit, monta o kit, desmonta, explica uma coisa, explica outra, mostra as ferramentas. Era uma turminha de 4º ano. Então, os alunos nem estão inscritos ainda no Decolar, mas é um trabalho que a gente faz para estimular, como o professor José mesmo está falando, oferecer outras formas de estímulo para todos naquela sala e atender a uma necessidade daquela criança que a gente percebe que tem traços de altas habilidades, além da síndrome do autismo, como era o caso lá. Então, essa seria assim, essa seria uma fala, né? Não é um conselho, é só um esclarecimento em relação a essa questão da dupla condição. É possível que o aluno tenha as duas condições, né? Isso que a gente quer dizer. A gente tem algumas mães perguntando aqui no bate-papo, nas perguntas sobre essa questão, né, de hiperatividade, autismo. Hoje em dia são várias condições. E aí também um pouco, Edilene, professor Zé, sobre essa questão de que tipo de profissional que pode ser procurado, se existe esse profissional em todas as cidades. Essa é uma questão também bastante colocada aqui. Como que dá para procurar ajuda, né? E também, já ligando aqui uma outra pergunta, se é possível
que as pessoas que estão assistindo, outras pessoas, procurem pelo projeto Decolar, pelo projeto do Alfa Lumen, para que as suas crianças participem, como que funciona? Ontem, na fala da professora Denise Breiro, ela, se não me engano, comentou alguma coisa que no site do Combrasde tem um mapa onde podem ser encontrados profissionais que atuam nessa área. Então, precisa ver, porque aqui em São José, por exemplo, a gente tem percebido um crescimento desses profissionais que fazem um determinado tipo de identificação, ou utilizando o teste, ou utilizando métodos de observação, né? Aí vai da linha que cada um está seguindo. Então, existem os profissionais, os psicopedagogos, os neuropsicólogos, enfim, existem as vertentes, né, que estão crescendo em relação a isso, mas eu ainda acho uma área bem precária, assim, de profissionais. Acho que isso tende a crescer mais. Se a gente pegar, por exemplo, um curso de psicopedagogia ou mesmo de pedagogia, a gente vai ver que altas habilidades, eles dão uma passadinha pelo tema. Então, não é algo tão dado tanta importância como a questão das deficiências. Então, acho que é uma coisa que ainda tende a crescer. E, nesse sentido, os profissionais que atendem também tende a crescer esse número. Eu acredito que a gente, em pouco tempo, a gente vai ter muita gente fazendo essa identificação. É isso. Eu ia falar do Combrasde também, né, que a professora já falou, já está aí embaixo, o Yuri já colocou no chat para vocês, tá? Então, já tem o endereço do Combrasde. Eu ia comentar também que nós acabamos atendendo via o Alfa Online, ou via o nosso projeto com Olimpíadas, né, que tem sido muito mais efetivo, digamos assim, as crianças com altas habilidades. Então, a gente organizou no ano passado a Olimpíada Internacional de Matemática do Conhecimento, exatamente naquele momento em que as escolas públicas não estavam conseguindo ter acesso, atender as escolas públicas, e com o esforço dos professores, fantásticos professores aí em cada uma das cidades, se dispuseram, lutaram, montaram equipes, né, e participaram da Olimpíada da Olimpíada Internacional de Matemática e do Conhecimento que a gente organizou. Então, a gente organizou um torneio brasileiro de sustentabilidade também na área, para pensar em meio ambiente, pensar em tudo isso. Nós organizamos o Conexões, né, tanto do ano passado quanto deste ano, que é para falar de altas habilidades, trazer isso à tona, né? Então, com grandes parceiros, o Combrasde, o Decolar aqui, né? Que são exatamente instituições que trazem as altas habilidades à tona, a gente, com a nossa... criando oportunidades, né? O Alfa EdTech. Então, quando a gente fala nas nossas ações, como é que vocês podem, né, ter acesso, muitas das nossas ações são colocadas no nosso site. Então, a gente convida vocês a entrarem no nosso site do Alfa, www.alfalumen.org.br, por favor, Yuri vai colocar aí para vocês, e também estarem acompanhando, porque nós acabamos desenvolvendo muitas ações, que são ações com Olimpíadas, ou que são ações nacionais. Então, a gente criou um prêmio para a educação no ano passado também, junto ao Conexões, o Galeria de Arte, como eu estava falando para vocês também. Então, nossas ações são muitas ações nacionais, e aí você pode se inscrever, né, via nosso site. A gente vai estar sempre divulgando, o Marcos aí coordena essa área de comunicação, então a gente está sempre divulgando nas redes sociais as ações que a gente tem feito e as quais idades e tudo mais que vocês possam estar se inscrevendo e participando. A gente está chegando também já no final, e aí eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é uma questão que se fala bastante hoje, sobre a inteligência emocional, as habilidades socioemocionais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como se mistura essa questão das habilidades socioemocionais com as habilidades cognitivas, né, principalmente nas crianças com altas habilidades.
Quer que eu comece, professor José? Posso começar? Ok. Então, na verdade, assim, no decolar, a gente consegue identificar uma criança só com esse domínio, só com o domínio socioafetivo, não é? Então, é uma criança que a gente poderia dizer, não significa que ela não tenha a inteligência geral, tá? A gente sempre parte do princípio que uma criança que tem o domínio, o talento socioafetivo elevado, a gente tem também o cognitivo muito elevado. Provavelmente ela vai ser uma criança dotada de uma rapidez de raciocínio, de uma memória boa, não é? Então, a gente pode encontrar uma inteligência geral nessa criança. Mas se a gente pegar alguns talentos da humanidade, Madre Teresa, Gandhi, além de articuladores, eles eram pessoas altamente voltadas para a questão social, altamente preocupadas com o outro, com o bem-estar do outro. Então, a gente não pode ignorar a importância dessas crianças para nós, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano. Então, nós pegamos, sim, aquela criança que ela é preocupada com o outro, ela diz todo dia para a professora, fulano faltou, eu posso guardar esse bilhete, eu posso guardar o material para ele, ou então a criança que caiu no intervalo, ou a criança que precisa de uma ajuda para lanchar, é aquela criança que cuida do outro o tempo todo. Além disso, essas crianças ainda têm uma questão, uma sensibilidade extrema com o planeta, com as dificuldades do planeta. Então, é uma criança que chora quando vê uma queimada, por exemplo, na televisão, quando vê uma floresta pegando fogo, ou quando vê uma fome num país que, né, uma guerra, e isso é uma coisa que abala essa criança. Então, ela sofre. E aí, de novo, a gente precisa de profissionais que estejam sensíveis a essas dificuldades e que acolham esse sentimento da criança. Não é? É um sentimento verdadeiro, é um sentimento que existe, precisa ser acolhido, precisa ser aceito como verdadeiro. Não é? Nós não falamos que para uma criança, não, isso não é nada. Não, isso é sim, e é uma coisa importante, a gente precisa trabalhar isso, e a gente precisa resolver sim, vamos unir esforços para que isso aconteça, e dar a devida atenção às dificuldades que as crianças estão passando no sentido do socioemocional, né, nas questões socioemocionais, principalmente nesse momento de pandemia, né, que nós tivemos muitas coisas acontecendo, muitos casos, muitos relatos de dificuldades emocionais em que as crianças estão envolvidas e que a gente realmente precisa olhar um pouco mais para isso. E que ano, e que momento, eu diria. A Nuri falou ontem, não sei quem assistiu, ela usou um termo mais ou menos assim: nós vemos o mundo sempre com os nossos olhos. E a criança vai ver, então, e é isso que a gente está conversando aqui, né? A Edilene também está falando, para a gente valorizar entender exatamente que essa colocação da criança de altas habilidades, né? Esse sentimento maior que o mundo, né? Eu diria, pensando em Drummond aqui. Então, esse sentimento sempre, né, numa escala que a gente às vezes acha, não, isso não é proporcional. Ela tem uma capacidade, né, a razão, a lógica, muitas vezes o raciocínio lógico, muito avançada, mas ela ainda é uma criança, então ela ainda viveu muito pouco. Então, o que a gente fala, às vezes, desse descolamento entre, vou chamar de maturidade, eu não vou inventar grandes nomes, não, mas em relação à maturidade, o tempo de vida dela e a forma que ela enxerga, a clareza que ela tem, o olhar que ela tem perspicaz, e aí ela começa a perceber algumas coisas que vão machucando mesmo, né? Tem uma frase que diz que, às vezes, quando a gente acaba não tendo toda a clareza de tudo que a gente de tudo que nos envolve, a gente acaba protegido pela nossa ignorância. Então, eles não estão protegidos exatamente
por esse conhecimento, esse olhar atento, esse formular e criar hipóteses e pensar muito além da idade deles. Então, é um trabalho que a gente, aqui no Instituto, tem tido bastante dificuldades, problemas durante a pandemia, eu diria que foram muito maiores até. Trabalhar com crianças com altas habilidades traz essa dificuldade. Por isso mesmo, ter que ter um olhar atento, um olhar de todos os profissionais, todo mundo sempre atento, todos os professores atentos a essa criança. Esse é um exercício de cuidar. Parece complicado, mas eu acho que o grande exercício que a gente está falando aqui é o de estar atento o tempo todo e de cuidar um do outro. Então, a gente exercita muito isso, de colocar todas as crianças cuidando uma da outra. Não significa que a gente, olha, as crianças não têm, muitas vezes, condições de dar suporte ao outro. Cuidado, a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala por causa das interpretações, mas é do olhar atento, trazer para uma orientação, para uma psicóloga, né? Trazer para a coordenação. E aqui no Instituto a gente tem sempre esse cuidado, porque sim, uma criança com altas habilidades é uma criança com um olhar mais aguçado, com um olhar mais atento, ele tem um sentimento muito grande sobre tudo que acontece e a gente precisa estar muito atento a eles. Então, ter um lugar que tenha esse olhar para eles, esteja sempre cuidando, é muito importante. Muito obrigado, professor José Lucivaldo. Vou dar algum recadinho aqui, registrar a presença de uma série de pessoas interessadas no assunto do Brasil todo. Dizer a vocês que nós temos muitas e muitas perguntas que a gente vai conseguir amanhã no painel de altas habilidades da nossa professora, diretora fundadora Noricel Villalonga Aguilera, que será nesse sábado às 10 horas da manhã. Nós teremos condições de responder detalhadamente, porque nós temos mais de 10 ou 15 perguntas e, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Gostaria de pedir para que os dois fizessem as considerações finais, em torno de 30 segundos cada um, para que a gente possa fazer o encerramento. Obrigada. De novo, eu vou agradecer, né? Marcos, a gentileza e sempre o acompanhamento nesse processo, Yuri, professor José, a gentileza mesmo, o respeito com o trabalho do Decolar. Eu acho que isso é o que ficou mais visível, assim, né, nesse trabalho. Foi um bate-papo extremamente agradável, muito gostoso mesmo, e que tenham outros, né? Espero ter atendido aí a expectativa das pessoas que assistiram. Agradeço a atenção de todos, agradeço a Noricel pelo convite de participar do evento, né? O convite que nos foi feito. Então, estamos à disposição para quando tivermos outras oportunidades aí que sejam além das nossas parcerias atuais. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a todos que nos assistiram, um agradecimento todo especial né, ao Marcos, ao Yuri, especialmente a Edilene aqui, foi minha parceira aqui, fantástica, cada vez mais forte aí nossa ligação, né? Não só Decolar, Alfa Lumen. Um beijo para a família Cleto inteira, como eu já falei, né? Então, eu gostaria só de agradecer mesmo, gratidão pela oportunidade, beijo no coração de todo mundo, senão vou chorar aqui. Não, mentira, não está para tanto. E dando sequência às nossas atividades, nós convidamos a todos a seguirem a programação no www.alfalumen.org.br. Nós teremos o painel também de altas habilidades, painel 3, das 14 às 15h30, com a Ângela Virgolin e a Maria Lúcia Sabatella, moderação da Noricel, da professora Débora e da professora Cris. Teremos um intervalo de meia hora. Das 16 às 17h30, o painel 4 sobre complexidade. Teremos a presença de Isabel Petralli e Maria Cândida Moraes, com moderação de Noricel e professora Débora. Mais um intervalo para reabastecer todas as energias. Às 19 horas, a palestra magna sobre educação, com a querida Viviane Mosé, moderação de Noricel Villalonga e Débora Diniz. Na sequência, amanhã teremos, já fiz o convite, às 10 horas da manhã, a Noricel em altas habilidades, e a sequência estará toda no nosso site.
O Conexões 2021, a nova era da complexidade, é organizado e promovido pelo Instituto Alfa Lumen, ONG de impacto social da cidade de São José dos Campos. Ele tem o apoio da Fundação Edgar Morin, do Instituto Virgolim, do Combrasde, Conselho Brasileiro para Superdotação, e da Stone. E hoje, nesse painel de boas práticas, com a presença ilustre de Edilene Cleto, do Decolar de São José dos Campos. Muito obrigado e até breve.